Eu sempre falo para o Igor aqui, eu sei o que vocês fizeram do verão passado, né? O discurso do Eduardo em Foz do Iguaçu, para fechar o Supremo, basta um cabo. Um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado. Entendeu? Assim, um discurso de um subginasiano, assim. O sujeito não tem... É só uma fala boba. Boba. Que entusiasma quem não está muito interessado em conteúdo ou em uma ideia. Que entusiasma aquelas pessoas que ficaram... Na frente do quartel. Entendeu? Passaram o Natal, passaram Ano Novo na frente do quartel. Pedindo ajuda pra ET. Tu viu isso aí? Pedindo ajuda pra ET e orando pra pneu, cantando hino, assim, aquela loucura toda. Então, a única coisa que esses caras... Subindo em caminhão. A única coisa que esses caras foram capazes de fazer foi adoecer, né, emocionalmente um bando de senhoras e senhores e lançá-los na porta de quartéis por 70 dias, acho que foi, sei lá, 2 meses e pouco, sei lá. E jogar um monte dessas pessoas na cadeia. Foi a única coisa que esses caras... O que esses caras fizeram além disso? Nada. Não tem nada. Aí deu aquele monte de rolo, e aí... aquele lance lá que o pai do Mauro Cid vai tirar a foto do negócio que ia vender, ele sai no reflexo. Tudo é muito tosco, não né? é? Então, Tudo assim, é a muito gente tá... tosco. Gente, assim, a nossa situação, ela é muito difícil. Paulo tá bolado. Não é muito Não, e vem difícil, cá, cara. e a chamada, a tentativa de golpe, as pessoas conversando por WhatsApp, falando, não, vou fazer isso. Aí um prepara um plano, o outro escreve não sei o quê, o outro tem um papel em casa, o outro tem um documento no escritório do partido, faz reunião no Palácio do Planalto. E o próprio Bolsonaro depois falou, não, nós ficamos pensando em alternativas dentro do Palácio do Planalto, como se isso não fosse crime. Pois é. É tudo muito tosco. Um dos principais articuladores dessa coisa toda, né, o Felipe Martins. Pô, eu conheci o Felipe Martins pessoalmente, né? Fizemos churrasco junto, tudo assim. Quem é o Felipe Martins, meu Deus do céu? Por que ele era um cara que, assim, como se ele fosse uma inteligência super prodigiosa e que ia como se fosse um Rasputin, né? Do governo Bolsonaro, assim, um sujeito que, se você olhar, sei lá, não vou dizer 3 anos atrás, mas ele apareceu, assim, na eleição do Trump, que ele lá se gabou de ter acertado os estados onde o Trump ia ganhar a eleição e tal. Ele começou a aparecer publicamente a partir daquele momento. Então tá bom, 2016 ele é alguém que as pessoas na internet mais ou menos sabiam quem ele era. Antes disso, quem era esse rapaz? Quem era esse rapaz? Que ele fez? Que há 5 anos depois ele tá tramando um troço, assim, não faz nenhum sentido. No mundo das pessoas normais, que levantam cedo, vão trabalhar, né, toma lá um café como dá e almoça e tal, e pega um busão 1h30. No mundo das pessoas reais, normais, não faz nenhum sentido. Só está fazendo sentido para a direita do Brasil, diante de toda essa circunstância, prisão do Bolsonaro, condenação, agora vai ter o julgamento de mais do segundo grupo. E depois virão mais, né? Virão outros. Aí tem a atuação do Eduardo Bolsonaro, né? O presidente da Câmara, parlamentares, escolheram Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria, para tentar garantir que ele, mesmo à distância, não fosse cassado. Mas a mesa diretora da Câmara dos Deputados, estudando o assunto, sugeriu ao presidente da Câmara, recomendou a ele que rejeitasse, e ele rejeitou a indicação do Eduardo Bolsonaro, porque, segundo o regimento da Câmara, ele não poderia ser líder não estando presente. Não sendo líder, ele pode ser cassado. E aí, então, já foi instalada hoje a comissão de ética que poderá cassar o Eduardo Bolsonaro. Diante dessa situação e esse quadro todo, a direita está confusa? Ou você é mais radical? Está perdida? Está completamente desarvorada? Está sem organização? Como é que você avalia esse quadro? O que você está chamando de direita é o Bolsonaro e... Não, a direita brasileira. A direita política brasileira. Tem direita hoje? Pois é, a pergunta é exatamente... Assim, tá, eu vou agora puxar a brasa para minha sardinha. Então, assim, se for para dizer que existe uma direita no Brasil, a direita no Brasil hoje
hoje organizada e que está fazendo alguma coisa e que tem aparecido como uma alternativa é o Movimento Brasil Livre. Não tem como você escapar disso nesse momento. Né? Porque aí sabe, o Renan Santos apareceu em pesquisa. Então já tem candidatos. O Kim é um deputado ligado ao MBL e está tendo destaque aí nas discussões aí, né, da política brasileira atual. Então, assim, não dá para você escapar da ideia de que você vai ter agora, com o partido saindo, né, o partido Missão lá do MBL saindo, o MBL vai ser uma força política, né, à direita. O MBL está tentando se transformar em partido. Exatamente. Deixando ele ser movimento e está tentando as assinaturas e tal. Não, já acabou. Conseguiu. Acabou. Não, conseguiu. Tá na fase já de avaliação do TSE. Então, assim, a ideia é já pro ano que vem ter, inclusive, candidato a presidente. Então, assim, se fosse para falar assim, a direita brasileira... Bom, a única direita brasileira que eu enxergo, né, nesse momento e que é viável pro ano que vem é o Movimento Brasil Livre, ou melhor dizendo, o Partido Missão. Tá? Aí, os problemas de Bolsonaro e sua turma, né, são problemas que estão mais relacionados com o Centrão, e aí eu não vou chamar o Centrão de direita, muita gente chama, mas eu não chamaria o Centrão de direita no sentido que eu me perfilo à direita, né? Então, assim, os problemas do Bolsonaro e do bolsonarismo estão muito mais ligados ao Valdemar da Costa Neto e esse pessoal aí do que ao que a gente chamaria de uma direita, digamos assim, uma direita com ideias próprias, com pautas próprias, com... eu não gosto dessa palavra usada nesse termo, mas vou usar que as pessoas entendem com mais facilidade. Com sua própria ideologia, digamos assim. Então, qual é a ideologia do bolsonarismo? Defender o Bolsonaro. É defender o Bolsonaro. Né? Então, aí você tem o Tarcísio, que tá, assim, até agora a gente não sabe, né? Eles estão tentando articular ali no Centrão pro Tarcísio ser o candidato. Só que o Tarcísio tem um tipo de fidelidade ao Bolsonaro que é um negócio meio que é inexplicável, que ele tem dificuldade de se desvencilhar. Então, eu não sei como é que ele vai fazer. Ele tem 2 pés e tem... Né, tá com o pé em 2 canoas. Se ele tivesse 3 pés... Ele estaria talvez numa terceira canoa. Então não dá Paulo, tu não acha que ele entra nessa justamente porque a massa bolsonarista... Porque se você pensar em direita no Brasil... assim, vamos olhar o Brasil. Se a gente fosse falar de esquerda, a gente ia pegar aqui uma figura maior, que é o PT e o Lula, então um petismo. E quando a gente pensa em direita, a gente olha e a gente vê uma figura maior que é, querendo ou não, goste ou não, ache produtivo ou não, mas é o Bolsonaro. E o bolsonarismo, né? Ao se posicionar como um candidato à direita, não fica difícil você não jogar com a massa bolsonarista. Então, o que eu acho, o que me parece é que, tirando os caras da MBL, toda a galera da direita vai levantar uma bandeirinha pro bolsonarista mesmo, ainda que não se defina como tal. Eu acho que qualquer um mais à direita, o que seria visto como um candidato à direita, vai pagar um pedágio pro bolsonarismo, de uma forma geral. Então, não é esperado mesmo que o Tarcísio faça um aceno a favor de uma anistia, assim como o Caiado. É esperado porque, vocês aí do Bolsonaro aí, votem em mim, porque provavelmente em 26 vai ter uns 4 de nós, né? Uns 3, 4 de nós. Então, anistia, hein? Sei lá. Não sei. Eu imagino que seja sempre pelo menos ali como a gente tá acostumado a ver os caras prometer o que for pra conseguir votos pra uma eleição, e na maioria das vezes não cumpre, inclusive, eu imagino que tem muito a ver com sinalizar, levantar uma bandeira, chamar a atenção da galera bolsonarista pra ter aqueles votos ali, porque eles são importantes quando você pensa no campo à direita. Tirando, de novo, uma galera mais... Porque o Partido Missão ele tem uma característica interessante, porque eles ainda são meio outsider. Sim. Né? Então, e a galera que curte MBL em geral é uma galera mais jovem também. Sim. Né? Então eles jogam um jogo diferente ali. Mas se a gente for olhar pra política como tá posta no jogo que tá, sei lá, é assim que eu vejo.